Queremos cumprimentar a todos os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, que sempre têm nos acompanhado aqui na TV ADNP, nesse programa Escola Bíblica. Estamos iniciando mais uma aula, lição já de número 12, estamos já no finalzinho dessa revista do primeiro trimestre. Estaremos então estudando essa aula de hoje, no dia 23 de março, domingo próximo agora. Esta aula tem como tema a consagração dos sacerdotes. E para tanto, para abrir essa aula, então, vamos estar lendo em Hebreus capítulo 9 e o versículo número 22, que é o texto áureo da nossa lição, que diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então esse é o texto áureo da nossa lição. A leitura bíblica em classe, ela vai estar lá no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo de 1 a 12. Ao longo da lição estaremos pegando algum desses versículos para estar então fazendo uma base dos tópicos. Então vamos lá. Bom, a introdução, podemos, como estamos falando sobre a consagração dos sacerdotes, se formos olhar num prisma sobre uma hierarquia sacerdotal, colocando assim dessa forma, então podemos observar que o sacerdócio então era dividido em três grupos distintos, os quais eram os levitas, os sacerdotes, que alguns colocam até sacerdotes comuns, e o terceiro grupo, então, o sumo sacerdote. Então, todo esse grupo de pessoas, todas essas três grupos distintos aí, eles descendiam de Levi, ou seja, da tribo de Levi, como falamos aqui na aula passada, que todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todo levita eram então sacerdotes. Então, se formos olhar nesse prisma da hierarquia sacerdotal, os levitas então era considerado a ordem mais baixa, assim, para que nós possamos entender, do sacerdócio. Então, eles cuidavam do serviço do santuário. Então, nós observamos que, por outro lado, os sacerdotes eram aqueles que ministravam nos sacrifícios do altar. E o sumo sacerdote, por sua vez, era o nível mais elevado, acerca do sacerdócio. Então era o sumo sacerdote. Ele representava fisicamente o cume da pureza do sacerdócio. Ele carregava os nomes das 12 tribos de Israel no peitoral, para o interior do santuário, representando todo o povo perante Deus. Então, apenas ele, o sumo sacerdote, podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e apenas uma única vez no ano, para fazer expiação pelos pecados de toda a nação de Israel. O objetivo da aula de hoje são três. Primeiro, é explicar como se dava então a cerimônia de consagração sacerdotal. Em segundo lugar, citar os elementos do sacrifício então de posse. E terceiro objetivo é compreender que Cristo é o perpétuo e o mais perfeito sumo sacerdote.
Então, são esses os objetivos da aula de hoje. Então, primeiramente, vamos falar sobre a consagração de Arão e seus filhos. Então, como se dava a cerimônia de consagração sacerdotal, como foi. Então, quando olhamos para as Escrituras, a consagração de Arão e seus filhos foram consumadas, então, por 5 atos simbólicos. Então, primeiramente, a lavagem, está registrado no versículo 4 dessa leitura bíblica em classe, então, para purificar. O segundo ato simbólico era a vestidura, para que ficassem, então, investidos de suas funções sacerdotais. Terceiro, a unção, para proporcionar-lhe graça divina. Quarto lugar, tem o sacrifício para expiação e dedicação. E em quinto lugar, nós encontramos a colocação de ofertas nas mãos do sacerdote, que é para investi-los de autoridade para fazer sacrifícios. Então, a consagração de Arão e seus filhos se deram então, ou foram consumados, dentro desses 5 atos simbólicos, por esses 5 atos simbólicos. Mas a lição ela só vem abordando 3 desses 5 que acabamos de citar. Primeiro, a lição vai trazer então a lavagem com água. Então, antes de consagrar Arão e seus filhos, Moisés então ele deveria proporcionar ou providenciar os animais e as outras coisas necessárias então para o ato. Então, quando abrimos a Bíblia em Êxodo capítulo 29, versículo de 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar o que Moisés deveria providenciar para aquele ato, ou antes da lavagem. O versículo 4 já é, propriamente falando, o ato da lavagem, que está registrado aqui na leitura bíblica em classe, Êxodo 29 e o versículo 4, que diz: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então nós observamos que, embora a santidade do seu ofício se refletisse então em sua roupa, nós falamos isso na aula passada, era necessário, por causa então da natureza pecaminosa ou pecadora, que fossem então santificados por meio de uma consagração especial para o exercício do seu ofício. Então, tanto Arão quanto seus filhos deveriam ser levados à porta do tabernáculo, onde Moisés tinha que lavá-los com água. Todos eles, lavá-los com água. A cerimônia, então, essa lavagem cerimonial, melhor falando, com água, é típica, então, da regeneração espiritual, a justificação por graça pelo Espírito Santo, mediante Jesus Cristo. Olha só, nosso Salvador. Então, nós observamos que essa lavagem cerimonial é simbolizada pelo nosso batismo. Então, nós aprendemos aqui, primeiramente, a respeito da consagração sacerdotal. A revista aborda a lavagem com água. Em segundo lugar, a unção com azeite. O versículo 7 da leitura bíblica em classe, Êxodo 29, e o versículo 7 diz: e tomarás o azeite da unção e o derramarás
sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Então, nós podemos observar que ungir, né, Arão e seus filhos, né, com o óleo da unção, era para ungí-los, né? Este óleo era um óleo especial. Esse óleo era dedicado exclusivamente, olha só, não poderia ser, né, usado em outra ou com outra finalidade. Era dedicado exclusivamente, primeiro, à consagração do tabernáculo, os seus utensílios e os sacerdotes. Então esse óleo, não vamos entrar aqui nesse detalhe, era composto de 4 produtos, que faziam então esse óleo. Também tem o seu peso, tudo era na medida exata como Deus havia ordenado. Então podemos dizer que a função, então, a unção, ela simboliza a presença e o poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, na consagração dos sacerdotes, os animais são imolados como sacrifício. Olha só, esta parte cerimonial agora consistia de 3 sacrifícios. Nós vamos abordar 2 agora, e o terceiro já entra, no segundo capítulo desta lição. Então, primeiro, o sacrifício de um novilho, era pego então um novilho, levado, como oferta pelo pecado, daqueles sacerdotes nomeados. Então, o primeiro ato, o primeiro animal, para que possamos entender, era um novilho. E esse era imolado como oferta pelo pecado, daqueles que foram ali nomeados. Então eles, agora, Arão e seus filhos, deveriam colocar a mão, sobre a cabeça daquele novilho, e aí em seguida ele era imolado. Então esse fato de colocar ou de impor, as mãos, sobre aquela cabeça daquele animal, não transmitia qualquer coisa mágica e espiritual para aquele novilho, não, mas apenas indicava que iria ser sacrificado pelo pecado deles. Então, depois de imolado, olha só, o sangue do novilho era derramado pelo pecado, dos sacerdotes. E era colocado então nos chifres, ali do altar, e bem como na base do altar. Agora, o segundo animal era um carneiro. Esse carneiro deveria ser também imolado ali naquele altar, mas agora com a diferença. O carneiro era para ser totalmente queimado, em sinal de dedicação do sacerdote de si mesmo a Deus e ao seu serviço. Então, nós abordamos agora 2 sacrifícios. O segundo capítulo ele vai falar sobre o sacrifício da posse. Olha só, e vai falar também do segundo carneiro da consagração. Nós falamos aqui que os animais são imolados como sacrifício, então essa parte cerimonial consistia em 3 sacrifícios. Já falamos de 2, abordamos sobre o novilho e também falamos sobre o carneiro, o primeiro carneiro. O segundo carneiro, então, era preciso haver uma oferta de paz, chamado de carneiro de consagração. Então o sangue daquele carneiro era depois colocado na ponta da orelha direita
do sacerdote, né? O seu sangue também era colocado no dedo polegar da mão direita do sacerdote e também colocado no dedão ali do pé direito também do sacerdote, né? E o restante, então, que sobrava, né, era jogado ao redor do altar. Então, esta providência marcava a dedicação dos sacerdotes ao serviço de Deus, né? Então, limpos sem pecado, perfumados, gozando, né, da comunhão com Deus, eles eram, então, agora induzidos ao seu serviço. Olha só, ouvindo somente a voz de Deus, suas mãos deveriam permanecer limpas, praticando a retidão, e seus pés deveriam caminhar no reto caminho da justiça, sem desviar nem para a direita e também para a esquerda, né? E tropeçar e cair. Podemos observar que mediante, né, o sangue de Cristo, né, o sangue de Jesus, ele nos justificou, né, nos santificou e nos dedicou ao serviço de Deus. Então, como sacerdote, nós devemos agora também manter a consagração pelo sangue de Cristo do que ouvimos, fazemos e do nosso caminhar. Mas o capítulo 2, ele também vem abordando sobre os sacrifícios diários, né? Então, falamos aqui sobre o sacrifício da posse, né? Então, eles foram nomeados, foram empossados, né, da posse. Então, esse segundo carneiro, né? E agora o sacrifício diário. Olha só, as ofertas diárias, né, se seguiam durante 7 dias. Então era o tempo que durava a cerimônia de posse do novo sacerdote. Então o processo de consagração deveria ser repetido por 7 dias para a completa purificação de Arão e também de seus filhos, né? O altar precisava ser purificado e ungido repetidamente por 7 dias. Depois disso, diariamente eram feitos, né, sacrifícios no altar de um cordeiro. Isso pela manhã e outro também no pôr do sol, à tarde. Assim, né, se recordava, né, ao povo 2 vezes ao dia que sangue inocente tinha que ser derramado pelos seus pecados. Então esse sangue era figura de Cristo, que verteu, né, o seu próprio sangue, e agora que nós devemos constantemente nos lembrar, né? Então fechamos aqui o segundo capítulo da lição. O terceiro capítulo vem abordando sobre Cristo, perpétuo sumo sacerdote, né? Então, o terceiro objetivo da aula é compreender que Cristo é o perfeito e o perpétuo e o mais perfeito sumo sacerdote. Agora nós vamos entender isso aí. Então, primeiro, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós sempre temos ouvido, né, falar a respeito desse personagem, né? Então, essa expressão, né, segundo a ordem de Melquisedeque, significa então que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com, né, o sacerdócio de Melquisedeque. Olha só, Melquisedeque ele aparece na história bíblica e some logo em seguida, né? Então, pelo que nós sabemos, pelo que a Bíblia nos fornece a respeito dessa pessoa, ele era rei de Salém
e também sacerdote de Deus, né? Olha só, ele abençoou Abraão, né? Abraão, né, deu dízimo para ele, ele recebeu esse dízimo, depois que Abraão então obteve uma vitória, né, contra Quedorlaomer, né? Então, depois dessa vitória, Abraão dirigiu-se a Melquisedeque, deu-lhe o dízimo e foi abençoado por esses sacerdotes. Então, as Escrituras não relatam nada, né, sobre antepassados e nem dependentes de Melquisedeque. Então, ele servia como sacerdote, né, bem antes do nascimento de Isaac. Então, não era descendente da tribo de Levi, ou seja, um dos netos de Isaac. Então, era sacerdote aprovado por Deus, né, independente de linhagem. Então, Deus fez algumas coisas no Velho Testamento pensando na vinda de Cristo, né, na vinda de Jesus, e assim ajudando o povo a compreender, a entender a missão de Jesus, né? Os comentários de Gênesis e também dos Salmos, né, sobre Melquisedeque mostram a possibilidade de ter um sacerdote que não era sujeito à lei dada aos israelitas no Monte Sinai. Então é exatamente isso que o autor aos Hebreus nos mostra usando Melquisedeque como tipo de Cristo. Agora, o segundo subtópico desse terceiro e último capítulo vem falando sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Olha só, o livro de Hebreus, né, a Epístola aos Hebreus, ilustra, né, de duas maneiras a ineficácia dos sacrifícios. Isso referindo-se à antiga aliança, né? Vamos entender, né? Então ele vem ilustrando de duas maneiras a ineficácia dos sacrifícios levíticos para remover o pecado. Em primeiro lugar, se o sacrifício, né, pelo pecado aperfeiçoasse quem o oferecia, aquela pessoa que estava oferecendo, se ele então saísse dali aperfeiçoado, né, não haveria necessidade de repeti-lo, né? Então é a primeira ilustração que Hebreus traz. Em segundo lugar, né, se os israelitas tivessem sido verdadeiramente purificados do pecado através do sangue de animais, né, não teriam mais consciência ou senso de pecado, né? E isso não acontecia. Mas o fato é que nenhum de seus sacrifícios pode torná-los perfeitos ou livrá-los da consciência do pecado, né? Por quê? Porque, né, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? Então, o sangue de animais não tinha o poder de efetuar a redenção. A imolação ritual não podia purificar a carne, isto é, né, realizar purificação cerimonial. Então, Hebreus vem ilustrando, né, essas duas maneiras, né, que o sacrifício levítico, né, então, por sua vez, eram ineficazes, né? Então, através de um nítido contraste, o livro de Hebreus, né, explica como Deus agora então providenciou um sacrifício melhor para a redenção do homem. Olha só, Deus Pai, né, enviou, né, seu Filho, Jesus Cristo, para ser o sacrifício pelo pecado. Então Jesus tomou parte na obra da redenção
e tornou-se o sacrifício de expiação, com profundo e total envolvimento e não com resignação passiva. Então nós vejamos aqui que Jesus, obedecendo então à vontade do Pai, ele se entregou, né, seu corpo como uma oferta definitiva, permitindo que o pecado do homem fosse então removido. Então a conclusão é óbvia. Olha só, Deus revogou o primeiro sacrifício, que dependia da morte de animais, para estabelecer o segundo sacrifício, que dependia da morte de Cristo. E a lição ela vem fechando agora sobre a questão do sacrifício eterno de Cristo. Então, na antiga aliança, centenas de sacerdotes, levitas, ofereciam continuadamente sacrifícios inefetivos, que nunca, jamais podem remover ou apagar completamente pecados, Mas o sacrifício de Cristo removeu os pecados de uma vez por todas, Então, os sacerdotes arônicos ofereciam sacrifícios pelo pecado dia após dia, E Cristo sacrificou-se uma só vez. Olha só. Então, os sacerdotes arônicos sacrificavam animais. Cristo ofereceu a si mesmo. Os sacerdotes dos levitas apenas cobriam o pecado. O sacrifício de Cristo removeu o pecado. Então, os sacrifícios dos levitas cessaram. O sacrifício de Cristo tem eficácia eterna. Assim, Cristo está agora assentado à destra de Deus, o que demonstra que ele completou a sua obra obedientemente e foi exaltado a uma posição de poder e honra. Que glória, Então, por meio da sua morte, Jesus inaugurou um novo e vivo caminho para que a humanidade pudesse então chegar à presença de Deus com intrepidez, ou seja, com confiança, Portanto, o que possibilita a existência de uma nova aliança é o sacerdócio e o sacrifício superior de Cristo, Então, concluímos aqui a nossa lição, a nossa aula de hoje, e pedindo as bênçãos de Deus sobre você, sobre toda a sua família, e esperamos tê-lo conosco, acompanhando a nossa programação da Escola Bíblica aqui na TV ADNP, e bem como as nossas demais programações. Fique com Deus e até o próximo programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP.